Irmãos, queridos, a paz do Senhor sobre todos vocês que estão aqui, paz sobre todos vocês que estão, enfim, nos assistindo também de alguma forma. Nessa noite eu gostaria de aproveitar esse tempo. Eu confesso a você, todo mundo sabe, hoje é dia 30 de outubro de 2022, fomos às urnas e, enfim, aparentemente, pela maioria, o Brasil elegeu Luiz Inácio Lula da Silva para ser o presidente do Brasil nos próximos anos. Eu gostaria muito que você entendesse o que eu quero dizer para você nessa noite, porque eu tenho algo para falar para você de uma forma poderosa. Eu estou chegando de um congresso muito abençoado, a gente chama de bambu, né? O pessoal chama de bambu, lá no sítio do pastor, apóstolo, bispo, Jetro, e uma reunião lá de muitos profetas, homens de Deus, onde nós nos reunimos para liberar as palavras proféticas sobre os pastores da nação. E nesses dias eu confesso aos irmãos que eu precisava estar nesse lugar, porque eu confesso, hoje, depois de perdermos, eu falo perdermos porque essa bandeira, enfim, que foi democraticamente rejeitada nas urnas, é a bandeira na qual eu acredito. Eu acredito na família, eu acredito na nação, eu acredito em Deus, eu acredito na liberdade. Aparentemente, essa bandeira ela foi rejeitada, mas preste atenção no que eu vou te dizer. Irmãos, 4 anos passa rápido demais. É uma Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo. Você se imagina, já vamos ter essa Copa do Mundo agora, que vai ser no Catar, é isso? Vai ser no Catar. Nós tivemos em 2018 uma Copa do Mundo, e agora já vamos ter essa Copa do Mundo. Então, isso vai passar muito rápido, mas eu queria dizer uma coisa para a igreja. A igreja precisa passar por isso. A igreja precisa passar por esse movimento. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no livro, na carta de Paulo aos Efésios, e eu vou usar palavras que lá no bambu eu recebi. Eu queria passar para você essas palavras, algumas delas pelo menos, e também não pretendo ser muito demorado não nessa minha palavra hoje. Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Eu queria que você, por favor, ficasse em pé para nós vermos essa palavra. Repita comigo: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Pode se assentar, por favor. Eu queria falar sobre a maior ameaça da igreja. Você sabe qual é a maior ameaça para a igreja? Eu estou falando agora, não para esta igreja aqui local, a Igreja Batista da Restauração. Eu estou falando da igreja brasileira ou até da igreja mundial. A maior ameaça da igreja não é o socialismo. A maior ameaça da igreja não são satanistas. A maior ameaça para a igreja não é a Agenda 2030. A maior ameaça para a igreja é ela mesma. Somos nós mesmos a nossa maior ameaça. E aqui eu quero ser muito sincero com algumas coisas, irmãos, que a gente já fez bem e a gente não está mais fazendo, e a gente tem que voltar a fazer. Então, veja bem, a igreja não precisa temer aquilo que está do lado de fora. Nós precisamos temer aquilo que se instalou aqui dentro. E quando eu falo aqui dentro, eu estou falando muito mais do que dentro do interior de uma comunidade. Eu estou falando dentro dos nossos corações. E eu quero
falar para você algumas coisas muito sinceras sobre o que eu vejo acontecendo no Brasil hoje. Hoje, Deus está nos dando um susto. Sabe por quê? E eu digo isso porque eu fui levado a ver isso. Durante muito tempo, muitos anos, a gente viu a Venezuela clamar, e a gente orou pouco pela Venezuela. E agora que nós mesmos podemos nos tornar uma Venezuela, a gente fica assim, pensando, o que a gente pode fazer? Então agora é o movimento de um alinhamento. Para mim, o que Deus está fazendo no Brasil se chama simplesmente levar a igreja para um alinhamento. Sabe por quê? Eu sei que existe uma promessa de avivamento para o Brasil. Há uma promessa de avivamento, mas essa promessa de avivamento, ela não vem, irmãos. Ela não vem, ela não vai acontecer. Aliás, esse avivamento não vai acontecer. Ele vai ficar só na promessa. Se a gente não entender que a gente é chamado para orar, para buscar mais a Deus e para se entregar mais a Deus. Nós precisamos entender que esse é o momento que Deus está chamando a sua casa para se pôr no altar, para buscar a Deus. E eu digo uma outra coisa, mais do que isso, Deus está nos chamando para nós entendermos a importância de nós formarmos lideranças. Irmãos, eu confesso a vocês uma coisa, antes de entrar nesse negócio da liderança, deixa eu voltar um pouquinho aqui sobre a Venezuela, e não só a Venezuela, mas toda a América do Sul. Aí você fala para mim assim, não, mas esse processo é imparável. Irmãos, é verdade, pode ser imparável sim, mas ele pode ser atrasado. Ele pode ser atrasado pelo nosso joelho dobrado no chão. Então você que é jovem, você que é adolescente, você que tem pais que ainda, cujos filhos são ainda jovens, adolescentes ou crianças, a gente pode atrasar o processo com o nosso joelho dobrado. Deus está chamando o Brasil para dobrar o joelho. E não tem como parar uma igreja e até uma nação com o joelho dobrado. Eu falo isso para você de coração. Eu estava dizendo para muita gente. Quando veio o primeiro turno dessas eleições, eu pensei assim, nossa, vamos ganhar no primeiro turno. Eu cheguei aqui triste, estava ali triste, naquele canto ali, ó. Meu Deus, tanta gente, tanta multidão, que essa proposta, não vou falar do homem, né? O Bolsonaro é um homem só, mas que essa proposta arrastava pelo Brasil. E aí chegou, eu vi que a coisa não era bem assim. Eu comecei a ver de um outro lado e falei, olha, Deus essa guerra a gente só ganha se Deus nos entregar. E se a gente não ganhar é porque Deus nos entregou, porque o homem nenhum ganha essa guerra. Ninguém ganharia essa guerra, irmãos. Nenhum homem ganharia essa guerra, só Deus. E se Deus não ganhou, ou melhor dizer, se Deus não quis que ganhássemos, é porque ainda não é o tempo. Nós não estamos prontos ainda. Quantos de vocês, irmãos, quantos de nós temos o hábito, por exemplo, de lermos a Bíblia com as crianças, de orarmos pelos nossos filhos? E aí, eu vou ser muito sincero para você, observando a juventude, enfim, que carrega essa bandeira que eu estou te falando, eu sou conservador, essa bandeira da pátria, família, dos valores da família. Eu vejo muitos jovens se levantando pelo Brasil. E aí vem uma coisa muito forte para dizer para você: nós vamos levantar uma juventude influente. Nós vamos levantar uma juventude influente, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos começar, irmãos, assim, eu não sei como que vai ser, como que a gente vai mexer no currículo das crianças, do mini, mas desde pequenos, os meninos e as meninas da nossa igreja
sobre política, sobre valores, sobre ser alguma coisa na vida de verdade, fazer uma faculdade. Desde o mini, eles vão começar, a gente vai, eu sei que isso já é falado, graças a Deus, mas a gente vai ter que se jogar muito aberto. Homem é homem, mulher é mulher. Nós vamos preparar os nossos filhos para essas faculdades marxistas, irmãos. Nós vamos preparar os nossos adolescentes. Irmãos, eles não entenderam que eles mexeram com uma igreja cheia de talentos para serem os Nicolas Ferreira. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Nós vamos, irmãos, em nome de Jesus. O nosso maior inimigo não está lá fora, está aqui dentro. E alguma coisa ficou assim muito clara para mim. Nesse culto eu quero dizer para você a primeira delas. Irmãos, eu sou réu, confesso. Os irmãos me conhecem. A gente fraquejou bastante na nossa visão missionária. E a gente precisa reforçar a nossa visão missionária. Alguém que trabalha, a família estava me falando hoje, olha, apóstolo, uma coisa que me preocupa. Ele no período da Rebeca agora, ele pegou todo o material, está ajudando, e ele disse assim, uma coisa me preocupa, apóstolo, a nossa manifestação, nossa presença missionária decaiu. Isso não é culpa dele nem da Rebeca, é culpa da nossa visão geral. E a gente vai retomar isso em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não pode, e também outra coisa, a gente não pode só ofertar, irmão, a gente vai ter que chorar pelas nações. Porque agora, Deus vai ter que levantar nações para chorar pela gente. Agora, estamos também aqui, num luto pela nação. Mas isso vai mudar. 4 anos. Daqui a 4 anos, irmãos, essas escolas, em nome de Jesus, eu quero profetizar isso. Essas escolas, elas vão estar cheias do DNA de um Nicolas, de um Coppola, enfim, de homens e de mulheres de Deus. Essas escolas vão estar entulhadas disso, porque preste atenção no que vai acontecer, querido. Preste atenção, a gente vai para cima. Acho que você não entendeu. Eu quero te dizer uma coisa: o diabo mexeu com quem estava quieto, o diabo mexeu com a pessoa errada. Nós vamos para cima. Você está entendendo? Eu quero dizer com isso, irmãos, que desse lugar aqui, numa cidade simples, Deus não precisa de grandes coisas, Deus precisa de coisas simples. Os nossos filhos, eles vão pular em cima da serpente, você está entendendo? O seu filho vai fazer isso em nome de Jesus. Então, esse momento agora é um momento assim, é um susto. Um susto. Eu penso que eu não sei o que é um susto, é um susto. Mas preste atenção numa coisa: isso é para o nosso bem. Deus, ele vai nos usar poderosamente. Sabe por quê? Uma coisa assim que aconteceu com Israel. Olha para mim, por favor. Israel não. Irmãos, isso é muito, muito sério. Israel não cumpriu o propósito de Deus. Sabe o que Deus fez? Deus rejeitou Israel e levantou a igreja. Se a igreja não cumpriu o propósito de Deus, Deus vai fazer alguma coisa, vai rejeitar e vai levantar outra pessoa, ou sei lá, outro negócio, mas ele vai cumprir o propósito dele. Mas a gente não vai perder a chance. Nós não vamos perder a chance de sermos luz nessa nação, de sermos bênção nessa nação. E agora começa, na verdade, o tempo do impeachment de Satanás. Começou hoje. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou fazendo um trocadilho. Queria que você fosse rápido para entender essas coisas. Começou hoje o impeachment do demônio, não só na política, mas também no mundo espiritual. Porque eu tenho muita convicção que Deus, o meu Deus, pelo menos eu não sei o seu, mas o meu Deus, a quem eu sirvo, ele não perde batalha não. Ele apenas usa algumas coisas, algumas frustrações para você e para mim, para ele fazer algo tremendo e sobrenatural. E eu quero profetizar no nome de Jesus que essa geração vai ser levantada. Sabe por quê? Aqui os pais vão se converter aos filhos, os filhos vão se converter aos pais. Aqui
irmãos, a partir desse momento, eu abro meu coração, eu não sei como isso vai ser, mas a gente vai formar pessoas pensadoras, e pessoas não somente pensadoras do ponto de vista da razão, da racionalidade, mas pessoas com um nível de vida em Deus profundo, com raízes, pessoas que vão aprofundar raízes. Eu estava falando com a minha esposa hoje, eu estava falando para ela assim: meu Deus, como é que a gente vai colocar isso, sistematizar esse desejo que eu estou vendo, essa coisa que eu estou vendo, e a gente vai orar sobre isso. E eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus: esse dia é um dia triste, pode ser, mas para mim, e eu creio que para Deus, é um dia do recomeço de um tempo novo sobre a nação brasileira. Você pode dar um aplauso ao Messias? Diga glória a Deus. A sua visão é o seu limite, e o seu limite vai até onde enxerga a tua visão. Então nós não podemos ter uma visão ilimitada. E outra coisa que eu quero falar para você: evangelismo na nossa igreja não pode ser apenas uma coisa a ser feita. Evangelismo é porque tem que ser feito, alguém tem que fazer, sei lá, uns 2, 3 jovens, umas irmãs que vão. Evangelismo tem que ser uma paixão. Não pode ser um departamento, não pode ser todo o ministério. Eu vou deixar a rede IES fazer o líder lá, sei lá, os líderes vão evangelizar. Irmãos, isso tem que ser uma paixão dentro de nós. Sabe esse negócio que teve em Minas Gerais, liderado pelo próprio Nicolas, a quem eu admiro muito esse menino? Ele teve vira-volta. Ele chamava de vira-volta, né? Porque parece que a diferença foi mínima agora que a pessoa ganhou a votação em Minas. Mas o cara trabalhava, vira a volta. Nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos virar vidas. Nós vamos para cima. Vamos para cima. E eu queria muito que você orasse bastante, porque esse é um tempo onde a nossa visão, ela não vai ter limites, e o nosso limite, ele simplesmente não vai existir em Deus. Eu me proponho a me alinhar mais. Eu gostaria muito que você fizesse isso. Eu me proponho, sabe, a orar mais pelas nações, mais do que eu oro, mas não somente orar. Eu me proponho a me apaixonar pelas nações. Eu me proponho a pedir para Deus: eu sou frio com as nações, me ajude a ser um apaixonado pelas nações. Eu quero que os seus filhos estejam pedindo bandeiras aqui nessa igreja. Nós temos muita para eles orarem ajoelhados em cima das bandeiras, orando pelas nações. Eu quero que você saiba que aqui a gente vai ter um currículo para formar pessoas influentes. Eu quero convidar, sabe, aqueles que são empresários, porque eu creio que quem serve a igreja aqui é a 20% da igreja que serve aqui dentro, no máximo. 20% do nosso grupo serve aqui dentro, tanto faz o louvor e etc. Às vezes são ou serão, já são, não sabem, ou serão pastores integrais do ministério, cerca de 20%. E os 80%? Os 80%, eles que sobram, eles não precisam servir aqui dentro, não. Eu queria muito que você entendesse que você tem um ministério integral de Deus lá no seu trabalho. Você vai ser um pastor, uma pastora, trabalhando para Deus lá no seu trabalho, na sua loja, no seu departamento. Você vai ser alguém influente, em nome de Jesus, lá onde você está. Sabe por quê? Deus está precisando de pastores dentro da sua loja. Deus está precisando de pastores dentro do seu trabalho. Deus está precisando de pastores dentro do seu departamento. E Deus quer usar você. Às vezes você não tem um dom, sei lá, para tocar, fazer alguma coisa aqui no ministério interno, mas você tem uma capacidade para dar seu testemunho de Deus onde você está. É assim que a gente vai mudar uma nação. A gente vai mudar o Brasil, irmãos. A gente sentiu um cheiro de liberdade há 4 anos, e aí, sabe, veio aí esse negócio, essa coisa que a gente está chateado. Mas isso aí, sabe o que acontece? A gente precisa entender, passar por isso.
Porque quando vier a vitória daqui a algum tempo, nem vou me arriscar que seja daqui a 4 anos, ou talvez antes, quem sabe, essa coisa vem com força. Aí você vai falar, meu Deus, eu não quero mais brincar. A nação vai dizer, nós não queremos mais brincar na beira do abismo. Em nome de... Irmãos, desculpa, eu sei que isso aqui eu vou postar sem medo, por enquanto pode, né? Nas redes sociais. É incrível, nós temos pastores, irmãos, pastores que elegeram. Eu conheço muitos que trabalharam para isso aí. Agora, quando saiu na lei do aborto, mas o aborto existe, mas você tem que entender a questão da legalidade. É diferente. Até o aborto é permitido em alguns casos dentro da lei, mas quando for oficiado e abrir a porteira, eu queria perguntar para esses pastores, cara, mostra sua mão aí, para ver o sangue da sua mão. Bom, esse é um ponto. Outro ponto que eu queria te falar. Agora você vai ter que... Desculpa que eu estou jogando muito aberto hoje. Entrando nessa área política, eu queria muito que você soubesse que você voltou para deputado e senador. Você vai ter que marcar em cima. Pegar e-mail, ver como que o cara está votando, seja do nosso estado ou de outro estado, não importa. Marque em cima. A gente vai precisar dessas pessoas, porque nós elegemos um congresso com essas bandeiras. Você vai marcar em cima, em nome de Jesus, vai olhar. E se você não souber de alguma coisa, pergunta para o Renato, ele sabe de tudo. Como que o cara votou? Como que o cara fez? Marque em cima. Nós vamos para cima. Eu creio que hoje é o dia de nós fazermos um alinhamento com Deus e de dizermos assim, Senhor, em nome de Jesus, a gente está passando esse momento triste, mas a gente está aprendendo alguma coisa. Eu, pelo menos, estou aprendendo muita coisa, queridos. Eu estou aprendendo, sabe o quê? Que Deus reina. Deus, Ele deu o desenho. Olha, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus deu o desenho da arca para Noé. Entendeu? Deus não deu o desenho do tabernáculo para Moisés? Não deu? Deu. Deus deu o desenho da arca para Noé, não deu? Deus está dando o desenho do Brasil para você. E Deus está dando o desenho da sua vida para você. Deus não trabalha sem projeto, sem propósito e sem plano, querido. Vai dar tudo certo no nome de Jesus. Amém? Deus tem um desenho. Diga comigo, Deus tem desenho. Eu vou terminar essa palavra lembrando você de uma coisa que aconteceu em Gênesis 22. Você sabe em Gênesis 22, quando Deus manda Abraão pegar o seu filho e 3 dias eles caminham juntos e o menino na mão do pai ali, e o menino já sabia do negócio do culto, tanto que ele pergunta para o pai, peraí, eu estou vendo aqui que nós temos a lenha, ok? Nós temos o fogo, você está carregando fósforo aí, fósforo da época, mas cadê o cordeiro para a gente oferecer o culto? E aí, sabe o que Abraão fala? Meu filho, Deus vai prover o cordeiro para nós. Abraão sabia que o cordeiro era o filho, que ele ia supostamente matar o filho. Aí, sabe o que acontece? Ele chega lá em cima, 3 dias, irmãos, 3 dias. Eu fico pensando o que um pai conversa com o filho, sabendo que ele vai matar o filho 3 dias. Se imagina o tipo de conversa que eles tiveram. Irmãos, você que é pai, filho, você que é mãe, olha aqui para mim, ó. Você conversando com a tua filha 3 dias ali, e filho perguntando, cogitando as coisas. Eu lembro que eu era pequeno, irmãos. Eu enchi o saco, porque eu não tinha pai, você sabe, mas eu tinha um tio que me criou.
E eu enchi o saco dele perguntando as coisas, olhando no carro ali, e perguntando: tio, o que serve isso aqui? Tio, por que serve isso aqui? E tio, isso aqui? Ô tio, isso aqui? E tio, teve uma hora que o cara não respondia mais tanta raiva, de pergunta, criança pergunta muito. Agora você imagina 3 dias, o menino ali, conversando, perguntando as coisas: pai, isso aqui, pai, e o pai sabendo que o pai ia matar o menino, e o pai sabendo que Deus tinha dito para ele: você vai pegar e vai subir lá naquele monte Moriá, e você vai oferecer o teu filho para mim, e você vai matar o menino. Aí o menino: pai, você está com a faca, com o cutelo, você está com fogo, com a lenha, cadê o cordeiro? E o pai chega lá em cima daquele monte, e o pai pega, amarra o menino e prende o menino. Nessa hora o menino já sabe, ele conhecia o negócio de culto, ele sabia qual que era a hora da dança, qual que era a hora do ministério de louvor, ele sabia. E aí quando ele ergue a faca para matar o menino, sabe o que acontece? Berra o cordeiro. E Deus mostra o cordeiro para Abraão. Deus pega e fala para Abraão: Abraão, agora eu sei que você me honra, porque você não me negou o teu filho, o teu único filho. E por causa dessa tua atitude, eu vou te abençoar muito, e farei o seu nome extraordinariamente grande. Agora olha isso aqui, preste atenção no que eu vou te dizer aqui, ó, olha para mim, por favor, não perde isso aqui não, ó. Olha aqui, ó. Quando Abraão estava subindo o monte, começou a subir de um lado, do outro lado do monte, 3 dias antes, Deus estava fazendo subir o cordeiro. Você não entendeu o que eu estou dizendo. A gente não está vendo do outro lado do monte, a gente não está vendo daqui 4 anos, a gente não está vendo o que está acontecendo do outro lado do monte, mas do outro lado do monte está subindo a provisão. Você pode aplaudir a Ele. Do outro lado do monte está subindo o cordeiro, porque levava 3 dias para subir, e quando Abraão subia com o menino de um lado, Deus ele tinha ativado o animal do outro lado. E tem coisa que Deus ativa que você não vê. Tem coisa que está ativada já que você não está vendo, mas você tem que acreditar que vai acontecer no nome de Jesus. Está do outro lado, você não está vendo, mas quando você subir lá e você cumprir o ritual de obediência, e for a hora do culto, e for a hora do louvor, da oração, do joelho no chão, e você se preparar para sacrificar, ou até para dar o seu melhor, pode ter certeza, Deus vai falar: ó, agora é comigo, eu mandei aqui o animal, a provisão, o sacrifício para você. Agora não é você que vai morrer, eu já mandei ele para você. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser como Abraão, que creu. A nossa igreja, a igreja brasileira, é imparável. Em nome de Jesus, você pode dar um grito de vitória, Senhor, dizer glória a Deus, aleluia. Fique em pé, por favor. Você está subindo um monte de um lado, do outro lado está chegando a sua provisão. Você não está vendo, querido. Você não está vendo, mas prepara o culto. Prepara o culto. Prepara a dança, prepara o louvor, prepara a oração, prepara a leitura da Bíblia, prepara tudo. Porque no momento certo Deus vai falar: ó, sai de cena, porque agora o negócio é entre, é comigo. Vamos cantar.